paz do Senhor. Motivo de alegria, uma vez mais, estarmos reunidos na presença do Senhor para adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e também de todo louvor. Louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, do pastor Adalberto, pastora Paula, uns amigos particulares de longa data, e para nós é motivo de muita alegria estarmos reunidos na presença do Senhor. Amém, queridos? Essa que é uma noite especial, culto da família, 11º dia de propósito, de 12 dias de oração, e todas as vezes que nós lançamos um propósito em algo específico, espiritual a Deus, é em prol de alguma causa, é em prol de benefício de alguma coisa, e sempre há um desafio, sempre tem um desafio. Lançou um propósito, desafio está aceito, e não tem jeito, o inimigo se levanta, atua, age, usa os seus métodos, os seus meios, para que aquele propósito não venha se solucionado, para que aquele propósito não venha alcançar o seu objetivo. Mas Deus também é um Deus que adora desafio, e quer que nós viemos ter propósitos diante dele, porque o resultado final é sempre o mesmo: a vitória é do povo de Deus. Queridos, sem perca de tempo, se segunda-feira iniciou e ontem foi a continuidade da mensagem de segunda-feira, hoje vai ser o encerramento, ok? Gênesis, um dos textos, passagem bíblica muito conhecida, Gênesis de número 39. Quantos nesta noite aqui têm sonhos? Sonhos. Você crê que esses sonhos serão realizados? Ok. Olha onde abriu. Meu marcador de Bíblia está tão velhinho, coitado. Bem velhinho, mas há mais de 5 anos, muito mais talvez, para onde eu vou, o Ministério Palavra, Fogo e Visão vai comigo. Rasgou um pouquinho aqui, fez orelha aqui, mas caminha comigo. Gênesis de número 37, palavra do Senhor diz assim, 37, Gênesis 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé,
E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinava a meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse-lhe: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contou ao seu pai e aos seus irmãos. Repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura veremos eu e sua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Você pode se assentar em nome de Jesus. Bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. Amados irmãos, estamos diante de um texto, de uma palavra muito conhecida por nós, poucas às vezes compreendida. Todos nós conhecemos de cor e salteado esta história, esta passagem. O texto diz que Jacó habitou na terra das suas peregrinações em Canaã, e ali residiu com a sua família. O texto inicia dizendo que um dos seus filhos, cujo nome era José, apacentava as ovelhas do seu pai junto com seus irmãos. Mas o texto vai enfatizar que José era um dos filhos caçula, mas era muito prestativo, obediente, servo dedicado, servo exemplar, e pelo contrário, não gostava dos erros dos seus irmãos, e por isso contava a teu pai. E por essas atitudes, qualidade, o texto afirma que Jacó tinha um amor, um carinho especial para com José. Tinha uma dedicação além dos outros irmãos. Por esse motivo, os seus irmãos, segundo o texto, o aborrecia, o invejava, por conta do amor do seu pai para com José. E além do mais, porque José trazia esta má fama dos erros dos seus irmãos ao seu pai. Um belo dia, Jacó estava sentado na sua cadeira, ele pega uma agulha, pega uma costura, uns retalhos de vários panos, pedaços de panos de diversas cores, e começa a costurar, entrelaçando uma cor entre outra, e diz o texto que ele faz uma linda, bela túnica de várias cores. E chega no final daquela túnica, daquela costura, chama José e diz: José, acabei de fazer esta túnica para você, vista. E José colocou aquela túnica, e o texto ainda afirma que por conta disso, a ira, a inveja, o aborrecimento aumentou, se estendeu diante dos seus irmãos, ao ponto do texto dizer que eles já não podiam falar pacificamente com José. Já era meio que arrogante, meio que ignorante, meio que truculento, por conta dessa questão de Jacó, desse carinho especial para com José. Como se não bastasse, o texto vai dizer ainda que Deus deu um sonho a José. Ele acha por bem contar para toda a sua família. Na reunião, eu não sei se foi no café, no almoço, a oportunidade era porque todos estavam ali, e José disse: peço a palavra, eu quero contar para vocês um sonho que sonhei. E eles param para ouvir José, e o sonho era assim, segundo a descrição bíblica: eu sonhei que eu estava num campo, atando os molhos junto com vocês.
Só que o meu molho estava em pé, parado, os molhos de vocês em volta do meu, e se inclinava a mim. Um dos irmãos se levantou e disse: que sonho é esse? Como já não bastasse o carinho de pai para com você, como se não bastasse a túnica que ele fez para você, agora deveras nós vamos se inclinar diante de você, vamos ser seus súditos, tu vai reinar perante nós, sendo você o menor. José, segundo a Bíblia, tinha 17 anos. E para aumentar a situação, José, sonhei ainda um outro: o sol e a lua e 11 estrelas reinava e parava e se inclinava diante de mim, ao ponto de Jacó se levantar e dizer: que sonho é este, José, que sonhaste? Porventura eu e sua mãe vai reinar? Porventura eu e sua mãe irá servir você? Porventura eu e tua mãe ficará diante de você? Tu vai ser o maioral aqui? Não está na Bíblia, mas José disse: é o que você está dizendo, só sei que Deus me deu este sonho. Os irmãos de José vão para o campo pastorear as ovelhas. Jacó então chama José, depois de muito tempo que os irmãos estão no campo, e disse: José, eis-me aqui. Os seus irmãos apacentam as ovelhas, lá pelas bandas de Siquém. Vai tu e vê como está o rebanho, como está o pasto, vê como estão os seus irmãos. E obediente como era José, vai. E pelo meio do caminho José encontra um homem e pergunta para esse homem onde estão os seus irmãos. E aquele homem diz: olha, eles estavam aqui, mas o pasto aqui não está muito bom, eles partiram para Dotã. E José vai até Dotã, e numa distância longa José avista os seus irmãos, e os irmãos que estavam pastoreando avistam José. E diz o texto que ao reconhecer que era José que estava vindo, conspiraram contra José. De natureza que dizendo: olha lá quem está vindo lá. Olha lá quem está vindo. É o sonhador Mó. É o nosso irmão que vai reinar segundo o sonho dele diante de nós. É o nosso irmão que papai fez aquela túnica colorida e deu para ele. É o nosso irmão que tem o carinho, o xodó, o amor, o aconchego de papai. Vamos matá-lo. Vamos matar ele. Vamos acabar com ele. É a oportunidade que nós temos agora para ver se o sonho que ele tem irá se realizar. Queridos irmãos, eu quero chamar a atenção porque está exatamente escrito assim no texto. A intenção dos irmãos de José em querer matar ele não era por conta dele, José, ser o irmão. Era por conta do sonho que ele sonhou. Era a oportunidade que os irmãos dele tinham para querer matar o sonho que José havia sonhado, para fazer com que aquele sonho não se realizasse. Ou seja, José sonhou um sonho e contou aos teus irmãos. Eu já vi alguém dizer que José não era para ter contado o sonho. Eu já ouvi alguém dizer nesse texto que José errou em contar o sonho. Mas a quem mais José iria contar, senão a sua própria família? A quem mais José iria falar, se não fosse para a sua família?
era a única pessoa que deveria e poderia ajudar José. Mas foi ali, na própria família, que fizeram de tudo para que aquele sonho não venha a se realizar. Às vezes, a quem nós achamos e imaginamos que poderia e pode nos ajudar, não ajuda. Às vezes achamos que quem poderia estender as mãos, não estende. Eu tenho uma mensagem em minha mente que eu preguei há muito tempo, mas todas as vezes Deus me leva ao pensar com ela, cujo tema era: da onde não se espera é que vem. E é verdade, da onde você menos imagina, Deus usa para te abençoar, Deus usa para estender as tuas mãos, Deus usa para te dar um auxílio. Aonde você pensa que vai vir uma palavra amiga, um apoio, uma ajuda, é dali que vem as tentativas para fazer com que os sonhos da sua vida não venham a se realizar. Engrandecido seja o nome do Senhor. Eram os irmãos de José. José contou o sonho no meio da sua família. Por mais que ele não acreditasse no sonho de José, porque os sonhos que Deus nos dá é meio que louco, é meio que absurdo, faz com que as pessoas não acreditem, mas o único que tem que acreditar no sonho é você. Os sonhos de Deus é meio que louco, é meio que absurdo, mexe até mesmo com as nossas crenças, com as nossas credibilidades. Mas será? Será que é comigo mesmo? Será que sou eu? Irmão, se Deus te chamou, se tu tens certeza que Deus te chamou, se foi Deus que enviou a palavra, se foi Deus que falou que você vai ser, que você vai ter, que você vai conseguir, se foi Deus que usou alguém, usou a palavra, usou um profeta para dizer que vai te exaltar na terra dos viventes, louvado seja o nome do Senhor. Chova canivete, mas os sonhos, a palavra, o milagre vai acontecer, louvado seja Deus. Tão somente creia, porque estamos vivendo os dias em que a nossa fé está sendo colocada à prova. Estamos vivendo dias em que a nossa fé está sendo testada 24 horas por dia. Eu vou te contar um negócio. A pandemia, os acontecimentos relacionados à pandemia, a esta doença, a esse vírus, tem abalado a estrutura de fé de até mesmo muito crente. Porque os relatos estão aí visíveis aos nossos olhos. Tem irmãos nossos morrendo, sendo contagiados. Crentes, pastores, ministros, serem infectados e levados à sepultura. E a pergunta é: mas não era crente? Não é pastor? Não é obreiro? Não é missionário? Até mesmo a fé nossa está sendo colocada à prova. Mesmo nós cumprindo todas as regras de protocolo, máscara, álcool gel, distanciamento, estamos sujeitos, propícios a ser infectados, com vírus ou não, pandemia ou não, Covid-19 ou não. Deus é Deus e continua no centro do controle de toda a situação. Você pode levantar a sua mão e dar um glória para Jesus? Vamos pegar ele. O mais velho Rubens toma a palavra à frente e diz: epa, alto lá. Se o diabo entrou no coração dos irmãos todos, o Espírito Santo entrou no coração de Rubens. Porque Deus deu um sonho para José.
e não tinha ninguém e nada que iria impedir deste sonho ser realizado antes do tempo do teu cumprimento. Quando Deus te deu um sonho, quando Deus te deu uma palavra, quando Deus falou que vai realizar e vai fazer, você pode passar por todos os processos do sonho, mas ele não termina enquanto Deus não concluir. Quantos concordam nisso? Rubens disse: não matamos os nossos irmãos, pois ele é o nosso irmão, nosso sangue, e não vamos manchar e derramar os nossos sangues dos nossos próprios irmãos. E o que fazer? Vamos jogar ele dentro desta cova. Repita comigo: jogar o José dentro da cova. Agora escuta, jogar José dentro da cova foi um dos primeiros processos que José teve que passar para que os sonhos venham se realizar. Ao meditar nesse texto, Deus me deu até um outro tema. Deus me deu 2 temas, 2 temáticas. Ou seja, da cova ao trono. Para José assumir o trono, primeiro passo, ele teve que ser lançado na cova. Nenhum sonho e nenhuma promessa acontece pelas vias naturais, pelos caminhos da lógica. Me diga aí alguém que ouviu uma promessa da parte de Deus e ela se cumpriu pelas vias da naturalidade. Foi tudo normal, o diabo não se levantou, ninguém ficou com inveja, ninguém teve ira, ninguém teve vontade de te matar, ninguém virou as costas para você. Foi tudo pelo caminho da naturalidade. Me diga! Deus deu sonho a José. Primeira coisa no coração dos irmãos, ao invés de parabéns, José, pelo sonho, o que eu puder fazer por você, vou fazer, vou te ajudar, estamos aí. Primeiro, inveja, ira, raiva, desejo de matar. Pegaram José e automaticamente o texto é claro em dizer que eles tomaram a túnica dele, arrancaram. José, sem entender nada, é lançado dentro de uma cova. O texto diz que a cova estava vazia, sem água. Se tivesse água, José ia morrer afogado. Até nisso Deus se prepara. José lá sem entender nada. E de repente Rubens volta, porque Rubens tinha ido caçar para pegar comida. Eles lançaram José dentro da cova e o texto diz que eles sentaram e começaram a comer pão. E disseram o que fizeram com o nosso irmão. Está lá dentro da cova, está dentro do buraco. O primeiro processo para se chegar ao trono é descer numa cova. Diferente de muitos que acham que primeiro tem que subir, mas na presença de Deus, primeiro nós temos que descer para depois subir. Primeiro você desce, irmãos. Primeiro você padece. Primeiro Deus mostra para você a importância que tu tem que ter e dar aos sonhos e aos projetos que Deus confiou em você. Primeiro você desce. Diferente de muitos aí agora. Você já ouviu falar do crente balão? Tem muito crente balão aí. Eu já soltei balão. Adorava balão. Primeiro para o balão subir, você tem que fazer o quê? E o balão vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E você assopra, assopra e ele vai enchendo. Depois que ele está cheio, você bota fogo nele, ele... Mas o fogo apaga. Ele não fica lá em cima por muito tempo. Sem fogo o balão faz o quê? Cai. Cai!
vai. Diferente do crente que tem promessa. Crente que tem promessa não é crente balão. Ele se esvazia, se esvazia, se esvazia e desce, e desce, e desce, e desce na presença de Deus, para que no seu tempo Deus vos exalte. Se isso vale um glória com palma, a glorifique e aplaude ao Senhor. Prometo que eu vou voltar aqui para concluir. Rubens volta, e José lá no calabouço. E de repente, uma campainha de ismaelita. E aquela conspiração mata, não mata, mata, não mata, maquinando, sabe? Irmãos de José maquinando o que fazer com José. Gente, lutar contra diabo é normal. Lutar contra Satanás, a igreja do Senhor está aí para isso. Só vai acabar quando o arrebatamento acontecer. Até lá o diabo faz de um tudo para destruir a igreja do Senhor e o povo de Deus. Isso é normal. O diabo se levantar, o diabo atuar é normal. Mas família, irmãos, próprio sangue, igreja, ministérios, pastores, irmão maquinando para o outro cair, para o outro morrer, para o outro perder. O que fazer? Olha, não vamos matar ele, porque ele é nosso irmão. Vamos vender como escravo. Veja aqui, irmãos, o processo que José estava passando por conta dos sonhos. Tudo bem, se José não contasse o sonho, estaria ele lá ainda pastoreando as ovelhas do seu pai, tendo o aborrecimento dos seus irmãos, mas nada disso estaria acontecendo na vida dele. Foi ele contar, olha o processo que ele teve que passar, e estava passando por conta do sonho, aleluia. Enquanto Deus não levantou e não usou ninguém para profetizar algo para a tua vida, não é que a tua vida não esteja normal, porque a partir do momento que você aceitou Jesus, você passou de ser natural para ser espiritual. Já é o suficiente para o diabo se levantar contra a tua vida, mas enquanto Deus enquanto o diabo não ouviu de Deus que o Senhor tem uma promessa na sua vida, tem um sonho na tua vida, ele estava no cantinho dele lá, perturbava você, mas não tanto. Foi Deus te prometer, foi Deus falar que vai fazer, foi Deus falar que vai realizar, foi Deus falar que vai te tirar, foi Deus falar que vai cumprir a promessa na vida sua e da sua família. O diabo se levantou, o diabo está irado. Satanás tem usado métodos para destruir a sua vida. Estou sentindo ele aqui. Ele está aqui. Vamos vendê-lo como escravo. Terceiro processo, botaram um título de José que nem José tinha. Agora José, de filho amado de Jacó, apacentador de ovelha, é um escravo. Está na Bíblia, qual o valor? 20 moedas de prata. É o preço que se paga para destruir um sonho. Quanto vale um sonho? Um sonho, quando Deus te dá um sonho, ele custa caro, porque a gente paga um alto preço para carregar nas nossas costas a honra da promessa da palavra de Deus. Tu não tem ideia do que você tem que passar, simplesmente porque Deus te prometeu algo e te escolheu. Tu adquire inimigos sem você imaginar. Quem vai se levantar contra você e virar as costas para você, por conta do sonho que Deus te deu.
20 moedas de prata. Porque para destruir o sonho as pessoas dão qualquer coisa, faz qualquer coisa. 20 moedas de prata, leva esse sonhador para lá como escravo. José é tirado da cova e agora é vendido como escravo. E ninguém abre a porta de um escravo, do carro para o escravo entrar. Duvido, ele é escravo. Escravo nessa época, sabe como era? Amarrado em mão e era puxado na charrete e andar a pé. Quando no mais não aguentava, caía e ia arrastado. Era escravo. De filho herdeiro de trono, agora escravo. E aí, quando venderam, José indo para o Egito, eles foram com ira. Não está no texto, mas segundo a história diz que deu briga por conta da túnica de José. O primogênito, Rubens, pegou: epa, essa túnica é minha, me dá. Rubens botou. Como era o primogênito maior, a túnica não entrou mal aqui nos braços. Rubens, não dá em você não, é muito grande, me dá. Simeão botou. Não coube em Simeão. E um por um foi botando. A quem a túnica ficou grande não entrava, não deu. A quem a túnica entrava e ficou grande, pequena demais, também não deu. Eles chegaram à conclusão: esta túnica não serve em ninguém. Mas por quê? Porque foi feita exclusivamente moldada para José. O que é teu, ninguém vai tomar. O que Deus prometeu para você é seu e ninguém vai tomar. O que Deus arquitetou para você só vai servir exclusivamente para você. Se é verdade, porque eu estou sentindo Ele aqui, dá um salto desta cadeira agora e glorifique ao Senhor. Aos internautas que estão me ouvindo pela internet, tome posse desta palavra. O que Deus projetou para a tua vida é para a tua vida. O que Deus planejou para você é para você, e ninguém vai tomar o que é teu. Oh, Espírito Santo de Deus. Já que não vai servir para ninguém, não deu em Rubens, não deu em Benjamim, não deu em Manassés, não deu em Simeão, não deu nos 12. Pegaram uma faca, se não serve para nós, não serve para mais ninguém. Mataram um cabrito, pegaram o sangue do cabrito, tingiram a túnica. E é isso, essa passagem agora, esse texto, é que me dá dó. Pegaram a túnica e disse: vamos levar ao papai, e vamos dizer que uma besta fera do campo o matou. E ninguém traz uma notícia de morte alegre, embora essa era a vontade deles, de chegar lá sorrindo. Mas chegaram lá com a túnica na mão. Todo mundo com semblante de triste, hein? Todo mundo com semblante de choro. Papai, só o Senhor pode reconhecer. Diga que essa túnica não é do mano, papai. Diga que não é do teu filho. Só misericórdia. Jacó, quando viu a túnica, Jacó costurou aquilo. Jacó fez aquela túnica. O texto diz que Jacó rasgou as suas vestes, ato de protesto da antiga aliança. Pegou saco de pano, jogou sobre os seus lombos e cinza sobre a sua cabeça, e chorou e lamentou a morte do seu filho, a possível morte. O texto diz que as filhas de Jacó e os filhos de Jacó, que sabia do caso, foi lá para consolar o pai.
Enquanto isso, José estava entrando no Egito como escravo, foi vendido na casa de Potifar. E aqui eu encerro por conta da hora. E ao entrar na casa de Potifar, Potifar comprou José, e colocou em José a obrigação de tomar conta da casa. E esse texto eu gostaria de ler com os irmãos, que está no capítulo de número 39. Diz assim: e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos medianitas que o tinha levado lá. Versículo 2: e o Senhor estava com José. E o Senhor estava com José. E o Senhor estava com José, mesmo sendo traído pelos teus irmãos, mesmo sendo os irmãos sendo conspirado contra ele, mesmo ele ter sido jogado dentro de uma cova, mesmo sendo vendido por 20 moedas de prata como escravo, José agora é levado para uma terra distante, pagã, e o texto diz que com tudo isso, mesmo passando por isso, o Senhor era com José. O Senhor, não, você não está entendendo, o Senhor estava com José. Aleluia! Quem foi que disse que por conta dos processos que tu passa, por conta do sonho, Deus não é com você? Quem foi que disse que a luta que você está atravessando é tão grande e árdua, ao ponto de as pessoas dizer que Deus não é com você? Tem processos na nossa vida que por conta do sonho, da promessa, nós vamos ter que passar sim, irmãos. Mas isso não quer dizer que Deus não está conosco, não. Isso não quer dizer que Deus te abandonou, não. Oh, aleluia! E José sabia que Deus era com ele, porque em momento nenhum você vê José murmurando, questionando, criticando. Pelo contrário, ele entendeu que aquilo tudo estava sobrevindo na vida dele por conta do sonho. Ele acreditou que o sonho não era invencionice da sua cabeça. Ele creu que o sonho não era fruto da tua mente. Ele creu que não era somente um simples sonhozinho. Era algo especial, era algo profundo, era algo grande, e havia necessidade de passar por tudo aquilo, porque só quem tem os sonhos de Deus passa pelos processos da vida. Oh, o Espírito Santo de Deus, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Engrandecido seja o Deus que estava com José. Engrandecido seja o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Engrandecido seja o Deus desta igreja. Engrandecido seja o Deus do propósito de 12 dias. Engrandecido seja o Deus que vai te honrar. Engrandecido seja o Deus que confia. Engrandecido seja o Deus daqueles que acreditam que os sonhos, mesmo passando por processos difíceis, vai se realizar. Só os que acreditam nisso, fique de pé em nome de Jesus. Amandaraca andarábia. Oh, Espírito Santo de Deus, é o 11º dia. Eu assumo esta tribuna no penúltimo dia para dizer que os sonhos de Deus na sua vida vai se realizar. Tu vai tomar posse
Se ainda não realizou, porque não é o dia. E o que você está passando é os processos que é normal acontecer antes do sonho realizar. Eu vou continuar essa mensagem um outro dia, concluí-la. Potifar entregou tudo nas mãos de José. O texto diz que Potifar dá uma outra vestimenta para José. Se José perdeu a túnica de várias cores por conta da inveja dos irmãos, Potifar agora dá uma túnica de responsabilidade. Coloca essa roupa aqui, José, porque você é responsável de tudo que eu tenho em minha casa. Porque o versículo 3 do capítulo 39 diz que no dia a dia do serviço, Potifar observava o trabalho de José. Ele viu que tudo que José fazia prosperava. Ele viu que tudo que José colocava a mão, o Senhor prosperava. A visão que os irmãos de José não teve, Potifar teve. E nos deu uma lição para a gente entender um grande mistério. Porque se Potifar ficasse com inveja igual os seus irmãos, os irmãos de José, e começasse a reter José, a casa de Potifar não ia prosperar. Ele entendeu que o Senhor era com José, por isso que ele deu guarida para José. E disse: José, administra tudo, porque enquanto você estiver prosperando na minha casa, eu estou me dando bem. Eu estou prosperando também, eu vou colar com você, José.